Mas eu gostaria ainda de poder frisar sobre o ponto em relação do ministro da palavra, não é? A qual aqui o colega de painel, pudeste colocar aqui a questão de quem ele é apóstolo, e ele pode aqui se citar de quem é apóstolo, e citou que ele vem de acordo com Efésios 4:11. Mas eu gostaria de deixar aqui um pormenor importante. Hoje, na Terra, não existe apóstolos de Jesus. Não existe discípulo de Jesus. Ele é apóstolo de Cristo. Todos quanto dizem ser apóstolos de Cristo ou discípulos de Cristo são demônios. Veja, eu vou poder só aqui mostrar, eu vou poder só mostrar aqui claramente que não consegue se compreender, não consegue se compreender como um homem hoje diz ser apóstolo de Jesus. Como é possível eu dizer que sou embaixador de Agostinho Neto? Como é possível eu dizer que não? Eu sou ministro do Agostinho Neto, enquanto Agostinho Neto não está na terra como presidente e ele próprio nem sequer me conhece. Como é possível eu ser apóstolo? Não é? Você vê que mesmo Timóteo, que veio após Jesus, Timóteo, Silvano e Tito, não foram discípulos de Jesus, foram discípulos de Paulo. Como alguém hoje vai vir depois de Paulo, que depois de Timóteo, Silvano e Tito, e dizer que ele é apóstolo de Jesus ou discípulo de Jesus? Esta é que é a confusão, não é? Dentro do cristianismo. Então, eu vou poder só aqui mostrar categoricamente que não há mais apóstolo de Jesus na Terra. É assim, Jesus, quando veio na Terra, teve duas missões. A primeira missão era como Cordeiro de Deus. E a segunda missão era como profeta. Como profeta, Jesus veio segundo a via de Deuteronômio 18:18. E Pedro mostrou claramente em Atos capítulo 3, versículo 20 a 22, que o profeta que vocês vão matar é o Jesus a qual Moisés havia dito. E agora, em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, retém ainda que Jesus teve 12 apóstolos e 70 discípulos contados. E todos eles eram judeus. Jesus não tem, nunca teve um apóstolo africano, ou um pastor africano, ou do discípulo africano. Veja, nunca teve e nunca terá. Nunca teve e nunca terá. Veja algo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos que lá estavam, que ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É um mandato de Jesus, não aos africanos hoje, não aos europeus, nem aos americanos, nem mesmo aos asiáticos hoje, mas eram para os seus discípulos e apóstolos lá naquele tempo. E isso se cumpriu. Em Atos capítulo 11, versículo 19, os apóstolos e discípulos de Jesus foram aos confins da terra, irem pregar em cumprimento de Marcos 16, 15 a 16. E a Bíblia diz, não é, que os que foram dispersados pela tribulação que aconteceu por ocasião de Estevão, passaram para a Fenícia, Chipre, Antioquia, sem falar a palavra a ninguém, a não ser aos judeus. Você vê, quer dizer, quando os apóstolos de Jesus, os discípulos, foram pregar para as nações, não pregaram a palavra a ninguém, a não ser aos judeus, porque Jesus, ele mesmo disse, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, Jesus só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus disse, em Mateus capítulo 19, no versículo 27, que os seus 12 apóstolos, não é, irão julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, não é possível hoje haver apóstolos de Jesus. Todos os que você vê sobre a terra chamando-se apóstolo de Jesus, ser apóstolo de Jesus, são demônios. Veja agora, eu vou ler aqui em Mateus capítulo 19, versículo 27. Assim diz a palavra. E Pedro respondendo, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai acontecer conosco então? O versículo 28, Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes na regeneração,
quando o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós estareis sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quer dizer, os apóstolos de Jesus vão julgar as 12 tribos de Israel. Agora, é o homem aqui, o meu companheiro, vai julgar qual a tribo? Ele que é angolano. Você vê? Então, não tem como. Olha, e veja, e ele disse mais, e isso me indignou, e eu terei que realçar, que não existe um homem que pode falar com Deus e representar Deus. Isso realmente eu não consegui compreender. Indignado. Isso dá medo isso. Mas como é possível, não é? Não existir um homem que pode falar com Deus e representar Deus. Então ele está representando quem é aqui? Está representando a sua igreja enquanto negou. Quando você lhe questiona no princípio, você está representando, ele negou, ele está representando Cristo. Agora, está representando Cristo, Cristo é o quê? É pessoa que não sei qual é o propósito em querer responder, se falar bonito, como, não consigo compreender. E quando lhe foi questionado se Caco Filipe, ele crê que Caco Filipe é um verdadeiro profeta ou falso, ele está querendo mostrar Caco Filipe como falso, veja, diz ser um servo de Deus, mas tenta mostrar um profeta que ele diz ser de Deus enquanto é de Deus, por coisa científica. Como um servo de Deus vai demonstrar que alguém é falso por coisa científica em vez da palavra? Sim, ele alegou que era um problema psicológico. Eu não sei qual é o síndrome de Messias. Então ele aqui está como o quê? Está como um psicólogo ou como um apóstolo? Eu já não consigo compreender. E agora, o outro ponto, ele diz que não é verdade, não é? Alguém ser o único verdadeiro, porque em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Fly. É claro que em Atos 4, 12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Mas Caco Filipe não está se salvando em seu nome. Aí não diz em nenhuma outra pessoa, mas em nenhum outro nome. Quer dizer, todos são salvos em nome de Jesus. Pelo um homem vivo na terra, que é o homem. Aí não diz que em nenhuma outra pessoa há salvação, mas em nenhum outro nome. É evidente. Veja que Paulo foi a salvação e foi o representante de Deus na sua geração. Paulo mostrou isso em Atos, no capítulo 13, e no versículo 47, que eu, Paulo, fui estabelecido como a salvação e a luz até os confins da terra. Como ele agora alega que não há nenhum homem que é essa salvação? Você vê? Então, o Atos capítulo 4, versículo 12, as pessoas quando leem nome entendem pessoa. É o que eu disse. A força das pessoas acreditarem na mentira, a mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. Está escrito o nome, está escrito o nome, mas na igreja lhe mentiram, ou na teologia, ou na escola pastoral, lhe mentiram que é pessoa, que nenhuma outra pessoa há salvação. E ele citou também em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mostrando de que não há um outro evangelho que pode ser pregado a não ser o evangelho de Jesus. Eu quero abrir aqui um parênteses. Evangelho significa boas novas. Quer dizer, evangelho é algo novo. Eu ouvir dizer que, por exemplo, hoje usar roupa do fardo é um pecado. Isso é o evangelho. É algo novo. É algo desconhecido em humanidade. Quer dizer, quando Deus envia um homem, este homem não vai vir repetir o que os profetas que enviaram para os outros povos disse. Mas esse profeta virá trazer o que Deus lhe revelou. Então, veja, para poder contrapor isso, eu vou ler só Gálatas, não é? Capítulo 2, versículo 7. O que é que o próprio Paulo diz? Eu quero mostrar em Gálatas 2,7 que Paulo teve um evangelho diferente com Pedro. Enquanto ele alega que devemos pregar o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, a sua mensagem como profeta, era para a sua geração. Paulo não pregou os evangelhos de Jesus, mas Paulo pregou a revelação de Jesus Cristo para a sua geração, que era o evangelho de Jesus, assim como Caco Filipe hoje prega a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Eu vou ler só aqui em Gálatas 2,7, diz assim: mas pelo contrário, tendo visto que o evangelho da incircuncisão como foi confiado a mim, como da circuncisão foi confiado a Pedro. Quer dizer, Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Pedro pregou da circuncisão. São evangelhos diferentes. Quando Paulo disse em Gálatas 1,8
que mesmo se um anjo dos céus ou um dos apóstolos vir vos pregar um outro evangelho fora do que eu, Paulo, tenho vos pregado, quer dizer, no tempo em que Paulo pregava, mesmo se você desse pregar o evangelho que Pedro pregou a você, seria anátema. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2012. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração.